Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à aula 3 de Raciocínio Lógico. E nessa aula nós vamos corrigir a lista de exercícios 1, que vocês acabaram de entregar para o professor, e a gente vai introduzir o conceito de proposições compostas. Bom, vamos à lista 1, né? O primeiro exercício da lista 1 foi o seguinte, nós tínhamos três frases, né? A primeira é, ele foi o melhor jogador do mundo em 2005. A segunda frase era, x mais y, entre parênteses, dividido por 5 é um número inteiro. E a terceira frase era, João da Silva foi secretário de Fazenda do Estado de São Paulo em 2000. E eu pergunto, dessas frases, dessas três frases, quais delas são sentenças abertas? Lembrando, uma sentença aberta é uma frase, uma frase em que eu consigo identificar o sujeito e, além disso, eu consigo valorar essa frase através da lógica bivalente, que é a lógica que atribui a um pensamento o valor lógico de verdadeiro ou de falso, né? Nesse sentido, na primeira frase, onde eu tenho ele foi o melhor jogador do mundo em 2005, eu não consigo identificar de forma clara quem é ele, né? Quem é ele, né? A gente não consegue dizer claramente se essa frase é verdadeira ou falsa, tá? Então é um exemplo de sentença aberta. Já a segunda frase, x mais y, entre parênteses, dividido por 5 é um número inteiro, eu também não consigo identificar quem seja x e quem seja y de forma assertiva, ou seja, de forma correta. Então ela também é uma sentença aberta. Já na última frase, João da Silva foi o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2000, eu consigo sim identificar quem é João da Silva e verificar se ele foi realmente se ele foi o secretário de Fazenda do Estado de São Paulo de forma verdadeira ou falsa, então a sentença é fechada. Tudo bem? Então, dessa forma, a resposta, a única sentença que a única sentença fechada é a terceira frase e a opção correta é a letra A. Tudo bem? Segunda questão, né? Identifique com F as sentenças fechadas e A as sentenças abertas. Bom, a gente tem que entender agora, né, o conceito de expressão, né? Uma expressão é um conjunto de variáveis que, aliadas com um conjunto de números, eu consigo identificar quem são essas variáveis. Mas no conceito de lógica formal, né, as expressões elas só são sentenças fechadas quando eu consigo identificar que tipo de variável é aquela. Tudo bem? Então, por exemplo, 4 mais 7 igual a 10 é uma sentença aberta. 4 mais 7 igual a 10 o quê? Né? A gente não consegue identificar se isso é uma soma de um valor, né? Ou se isso é algum tipo de sentença do tipo de lógica, de psicológico, né? De psicotécnico, enfim. Então, essa sentença para a gente é considerada uma sentença aberta. Bem, a mesma ideia vale para essa expressão, porque embora ela tenha uma solução matemática que x é igual a 4, eu não consigo dizer se x é igual a 4 inteiro, né? X é igual a 4.0 ou se x é igual a 4 sobre 1. Lembrando, na matemática, esses valores são iguais. Só que x, nesse caso, eu não consigo identificar o que é o x, se é um número inteiro, se é uma quantidade de frutas, uma quantidade de objetos, eu não consigo identificar. Então, para a gente, ela é uma sentença, sim, uma sentença aberta. Tudo bem? Bom, a letra C segue o mesmo raciocínio da letra D, embora eu consiga valorar, né, que 2 menos 1 é sim menor do que 5 para números, eu não consigo identificar o que quer dizer essa expressão e então é considerado uma sentença aberta. D, pelo mesmo motivo que C, tudo bem? E que B. E, pelo mesmo motivo de B, C e D. A mesma coisa para F e a mesma coisa para G. Bom, a letra H, eu tenho a seguinte expressão, eu tenho a seguinte frase, a baleia é um mamífero. Isso é uma sentença fechada. Tudo bem? Então, toda vez que eu tiver uma expressão
onde eu não identifico claramente o que tipo de x ou que tipo de variável eu tenho nessa expressão, eu tenho uma sentença aberta. Tudo bem? Então, um exemplo de expressão que seja uma sentença fechada. Tá? Então, expressões podem ou não ser sentenças fechadas, né? O que a gente havia trabalhado já na questão 2. E eu dei um exemplo, o exemplo 1 como x menos 2 igual a 12. X menos 2 o quê? Né? O que é x? A gente não consegue identificar o que é x. É uma sentença aberta. Agora, nesse exemplo 2, x é um número inteiro, tal que x menos 2 é igual a 12. Isso é uma sentença fechada. Por quê? Porque eu sei que o x é um número inteiro. Tá? Você observar lá na questão 2, eu não tenho nenhuma informação na letra B do que é x, nem na letra C do que eu estou fazendo ali, né? Do que significa aquele tipo de escrita, né? E nem na letra D, e assim, letra E, F, G. Tudo bem? Já aqui, nesse exemplo 2, eu tenho certeza que x é um número inteiro, então é uma sentença fechada. Tudo bem? Uma outra maneira de eu escrever matematicamente esse exemplo 2 é x pertence a n, tal que x menos 2 é igual a 12. Tá? Isso é uma descrição da notação de conjuntos, que a gente vai ver mais adiante quando a gente for estudar análise combinatória. Tudo bem? Terceira questão. Classifica abaixo as orações em expressões, sentenças abertas e proposições. Lembrando, o que são expressões? Expressões são equações matemáticas onde eu não tenho identificado que tipo de variável é aquela. Tudo bem? Bom, na primeira opção, que belo dia, é uma sentença aberta, né? Uma frase exclamativa. Um excelente livro de receitas. Eu não tenho sujeito nessa frase, então é uma sentença aberta. O jogo terminou empatado. Nesse caso, é uma sentença aberta. Por quê? O jogo de quê? A gente não consegue identificar claramente, a não ser pelo contexto. Por exemplo, se eu tivesse assim, foi uma bela partida de futebol. O jogo terminou empatado. A gente sabe que esse jogo, nesse caso, é um jogo de futebol. Mas essa frase, isoladamente, é uma sentença aberta. Tudo bem? Existe vida no planeta Terra. Então, é uma sentença fechada, porque o sujeito, nesse caso, é o planeta Terra. Então, a gente tem aí um exemplo de sentença fechada. Tudo bem? Escreva uma poesia, uma frase imperativa, sendo, portanto, uma sentença aberta. Quarta questão. A quarta questão é o seguinte. A frase, no ano de 2007, o índice de criminalidade da cidade caiu pela metade em relação ao ano de 2006. É uma sentença aberta? Isso é certo ou errado? É certo, né? A gente está falando do índice de criminalidade da cidade, né, que caiu pela metade em relação ao ano passado, ao ano anterior, né, em 2007, em relação ao ano anterior, que era 2006. Tudo bem? Então, essa é sim uma sentença fechada. A gente está afirmando, a gente pode afirmar com clareza quem é o sujeito da frase e classificá-la através da lógica bivalente em verdadeiro ou falso. Tudo bem? Quinta questão. A frase amanhã vai chover é uma sentença aberta. Certo ou errado? Nesse caso está errado, né? Porque a gente não diz claramente que dia que a gente está levando em consideração para tomar o amanhã. Então é uma sentença aberta. Sexta questão. A seguinte proposição, ninguém ensina ninguém, é um exemplo de sentença aberta. Ora, nós podemos identificar claramente o sujeito dessa frase, né, que é ninguém, né, a gente quer, né, dar uma ênfase, né, que ninguém, né, é um sujeito, embora, né, indefinido, mas ele é um sujeito que eu consigo identificar que é uma negação, né? Então, ele é um exemplo de sentença fechada, né? Eu consigo valorar como verdadeiro ou falso essa sentença. Então, ela não é uma sentença aberta, então está errado essa afirmação de que isso é uma sentença aberta. Tudo bem? Sétima questão, considere as seguintes sentenças. Apresente ao diretor da escola, em tempo hábil, todos os documentos que ainda não foram assinados. Segunda sentença.
Carlos, como secretário escolar, coordena e executa as tarefas decorrentes dos encargos da secretaria. Terceira sentença. Organize e mantenha em dia as cópias de leis, regulamentos, diretrizes, portarias e todos os outros documentos. Pergunta. É correto afirmar que, entre as sentenças apresentadas, apenas uma delas é proposição? Então, vamos analisar todas as três sentenças. A primeira sentença, ela não é proposição, né? Porque ela é uma frase imperativa, e frases imperativas não são proposições. Segunda questão, né? Carlos, como secretário escolar, coordena e executa as tarefas decorrentes dos encargos da secretaria. Ora, eu consigo identificar claramente quem é Carlos, né? Ele é o secretário escolar. Então, é um exemplo de proposição que pode ser valorado como verdadeiro e falso. Tudo bem? Verdadeiro ou falso, né? Melhor dizendo. Terceira proposição. Organize e mantenha em dia as cópias de leis, regulamentos, diretrizes, portarias e todos os outros documentos. Olha, se você observar, isso é uma ordem, uma frase imperativa, então não é uma proposição. Então a pergunta era se era correto afirmar que entre as sentenças apresentadas apenas uma delas é proposição. É correto, né? Correto afirmar isso. Só a sentença 2 é um exemplo de proposição. Tudo bem, pessoal? Avançamos. Última questão da lista 1. Considere a seguinte lista de sentenças. Qual é o nome pelo qual é conhecido o Ministério das Relações Exteriores? Sentença 2. O Palácio Itamaraty, em Brasília, é uma bela construção do século XIX. A sentença 3, né? As quantidades de embaixadas e consulados gerais que o Itamaraty possui são, respectivamente, X e Y. Quarta sentença. O Barão do Rio Branco foi um diplomata notável. Nessa situação, é correto afirmar que entre as sentenças acima, apenas uma delas não é proposição? Essa pergunta, então, está perguntando se apenas uma dessas sentenças não é proposição. Bom, um ponto-chave aqui, né, é que a primeira sentença ela é uma sentença interrogativa. Logo, ela não é uma proposição, correto? A sentença 1 não é uma proposição, isso com certeza, né? A sentença 2 é um exemplo de sentença de proposição, né? Você pode claramente afirmar que a gente está falando do Palácio do Itamaraty, né? E a gente pode valorar como verdadeiro ou falso. A terceira sentença ela é um pouco interessante, né? Porque o professor falou que todas as vezes que a gente tiver variáveis, a gente tem que especificar as variáveis dela. E nesse caso, nessa sentença, se você tem que observar que ela está, o x e o y está valorado. O x e y são números inteiros. Você não pode nunca dizer que em Brasília você tem um consulado metade, 1,5 consulado americano. Você não tem isso. Ou você tem um consulado americano, ou você não tem um consulado americano. Melhor, ou você tem 2 consulados americanos numa cidade, no Rio de Janeiro, por exemplo, ou você não tem, ou você tem um, ou você tem nenhum. Você nunca pode ter 1,5 consulado americano. Então, na verdade, esses x e y são variáveis inteiras. Eu preciso que você preste bastante atenção nisso, né? Toda vez que eu for falar de variáveis, eu tenho que dizer o tipo das variáveis que a gente está trabalhando em raciocínio lógico, porque senão essa sentença torna-se uma sentença aberta. Para que ela seja uma proposição, uma sentença fechada, eu preciso especificar que tipos são quais são os tipos das variáveis em questão. Tudo bem? Então, nesse caso, nesse exemplo, nós temos sim um exemplo de proposição, onde x e y são números inteiros. Quarta sentença. O Barão do Rio Branco foi um diplomata notável. Isso é, com certeza, uma proposição. Tá? Então, a gente só apenas a afirmação 1 é uma sentença aberta, não é uma proposição, então essa questão é correta, né? A resposta correta dela seria correto. Apenas uma das frases, uma das sentenças não são proposições. Tudo bem? Bom, vamos avançar para a última matéria, para a última parte da nossa aula de hoje, que são as proposições compostas. Então, a gente vai relembrar isso na aula 4, mas eu gostaria muito que você aprendesse nessa aula o conceito de
proposição composta para pensar para a próxima aula, tá bom? Uma coisa importante é que a gente representa proposições, né, ou sentenças fechadas, por letras minúsculas do nosso alfabeto. Por exemplo, eu posso dizer que a sentença P, né, a proposição P, é a seguinte: o Rio de Janeiro é um grande produtor de petróleo. E a proposição Q é: o mundo precisa descansar em paz. Nós temos aí dois exemplos de proposições que nada uma tem a ver com a outra, né? Mais adiante a gente vai aprender a unir sentenças, né? Através de conectivos e, ou, not, né? Ou não, o short, que é o ou exclusivo. Mas, a princípio, duas proposições diferentes aí nós temos no exemplo. A proposição P e a proposição Q. Tudo bem? Cada uma com seu nome, né? Com seu rótulo, e são proposições distintas. Tudo bem? Bom, e essas proposições, né, onde eu tenho apenas uma informação, né, elas são chamadas de proposições simples, ou sentenças fechadas simples, proposições básicas ou proposições atômicas, né, porque elas só têm uma ideia contida nelas, né? Por exemplo, a proposição P, o Rio de Janeiro é um grande produtor de petróleo. Eu estou declarando algo sobre o Rio de Janeiro, eu só tenho uma ideia ali. Na proposição Q, eu só tenho também uma ideia, né? Eu estou falando que o mundo precisa de paz. Agora, existem proposições, para complicar um pouquinho mais, que podem ter mais de uma ideia nelas contidas. Elas são chamadas de proposições compostas, porque elas expressam mais de um pensamento. Elas têm mais do que uma ideia ali contida, mais do que uma informação ali contida. Então, como exemplo, para terminar a aula de hoje, um exemplo de proposição composta seria o seguinte: meu filho ouve minhas palavras e atenta para o meu conselho. Esse exemplo é um exemplo de proposição composta, onde eu estou solicitando, né, para o meu filho, para ouvir as minhas palavras e para prestar atenção no meu conselho. Tudo bem? Então, você observar, eu tenho aí duas ideias, né? Todas as duas conectadas, adicionadas pela proposição e você vai ver mais adiante que a gente só pode valorar proposições compostas quando as duas ideias são verdadeiras, né? Então, se eu falar, Joana era uma aluna inteligente e também era uma aluna assídua, por exemplo, eu só posso dar o valor verdadeiro para essa proposição composta se ela realmente for inteligente e se ela for assídua. Se ela for inteligente, mas ela não for assídua, não faltar muita aula, essa proposição composta é declarada como uma composição falsa. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Manda e-mail se você fez alguma coisa de errado. Vai na lista 1, por favor, né? Vou agora dar uma sentença aberta. Vá na lista 1 e verifique os seus erros e mande e-mail para o professor em caso de dúvidas. Isso é muito importante para a gente. Um forte abraço e até a aula 4. Tá bom? Tchau.